Bom dia, senhores vereadores, público presente, internautas. Estamos iniciando a audiência pública que trata do projeto de lei 111, que promove a regularização fundiária urbana, o projeto de lei REURB. Gostaria de convidar o pessoal da Prefeitura, o senhor Márcio Curvelo Chaves, o senhor Fernando Passos e Cibele, para poder explanar sobre o projeto. Projeto de lei 101. Alô? Senhoras e senhores, senhores loteadores, senhores vereadores presentes, internautas, presidente da UAB, da subseção local que está, doutor Pedro, nosso cumprimento. A estrutura toda começa com uma nova legislação federal, outorgando aos municípios a possibilidade de, através de uma alteração legislativa, permitir aos loteadores e aos proprietários que regularizem seus lotes clandestinos e irregulares. A Prefeitura, nesse sentido, o prefeito, doutor Hernandes, sensibilizado, sabendo da situação de São José do Rio Pardo, agilizou e enviou para a Câmara o projeto de lei que está em discussão, buscando, dentro das normativas legais, estabelecer critérios para que todos possam regularizar os seus lotes. É interessante deixar claro algumas coisas. A primeira delas é que a Prefeitura Municipal não é parte ativa desta regularização. De certa maneira, será parte passiva. A Prefeitura não vai estabelecer uma polícia arquitetônica, ela não vai até os loteamentos. Os loteadores que quiserem usufruir do benefício da lei devem vir até a Prefeitura. A Prefeitura vai se limitar em proceder a autuações, em proceder tudo aquilo que compete a ela, mas ela não pode regularizar pelos senhores. Então, quem tem loteamento, quem tem propriedade nestas condições, uma vez sancionada a lei, deve vir à Prefeitura, deve proceder às alterações necessárias nos seus projetos para que a Prefeitura faça a parte dela. Há um questionamento a respeito do loteamento Lupianes, que vem em discussão há vários anos, mais de década. Então, a determinação do tribunal é que até o dia 26 iniciem-se as demolições de todo o loteamento. O que ocorre? Nós estamos trabalhando a partir desse projeto de lei, se aprovado nessa casa, com a urgência que temos requerido, que o Executivo tem requerido. Se esta casa aprovar esse projeto de lei de maneira mais célere e os moradores entrarem com os pedidos de projeto, há possibilidade de, através de fundamentado o direito à moradia, em uma alteração legislativa posterior e no interesse e na possibilidade jurídica desta regularização, de a Prefeitura promover uma ação rescisória, onde ela é parte, pedindo a suspensão ou modulação dos efeitos do acórdão que determinou esta demolição. Isso vai depender de algumas partes. A Prefeitura está fazendo a parte dela. Depende da rapidez com que a Câmara vai aprovar, depende da rapidez com que os moradores e os loteadores vão se mover. Então, feito esse introito, eu passo para o engenheiro Fernando. Ele vai explicar a parte técnica, com relação principalmente à parte de engenharia e a parte legal também, óbvio que ele domina. Então, qualquer dúvida, seguimos à disposição. Bom dia a todos. Bom dia. Senhores vereadores, senhores cidadãos, pessoal, os advogados da OAB, todos presentes aqui. Foi promulgado, no final do ano passado, uma lei federal, mediante aprovação de uma medida provisória, que justamente
cria mecanismos de regularização de áreas que estão irregulares, tanto em áreas particulares como em áreas públicas. A arquiteta Cibele participou de um curso específico sobre esse assunto, onde foi recomendado que se fizesse uma regulamentação a nível municipal dessa lei, para que os procedimentos os procedimentos administrativos vinculados a essa lei fossem aprovados mediante uma lei municipal, para que todos os processos não sofressem impugnações futuras após a emissão do certificado de regularidade. Só um parênteses. Nós vamos conversa porque é coisa de equipe. É só um parênteses aqui, que como a lei federal ela não exige uma legislação municipal, só pela lei federal você já consegue promover essa regularização. Foi uma orientação desse curso, e eu também estive com a oficial do cartório de registro aqui de São José, e ela deu a mesma orientação, para que não haja, o vereador Rafael Cossiano até entrou nesse assunto, para que haja a maior transparência possível e que não tenha acusação assim de estou beneficiando um, beneficiando o outro, para um eu estou fazendo de um jeito, para outro de outro jeito. Então, por isso, todos os que a gente conversou orientaram a que fosse feita uma lei federal, uma lei municipal baseada, né, lógico, na lei federal. Então, esse projeto ele não tem objetivo de salvar ninguém. Ele tem objetivo de aproveitar a oportunidade e regularizar todos os que se entenderem passíveis desse processo. Ou seja, a prefeitura desconhece o universo que nós estamos tratando aqui. Nós temos conhecimento de alguns que já são objeto de processo, mas existem inúmeros. Como nós já mencionamos, essa lei ela não é compulsória, quer dizer, não obriga ninguém a ser regularizado. Ela é uma lei que vai aguardar a prefeitura ser provocada a fazer a regularização, e todos os dispositivos legais vigentes com relação ao meio ambiente, legislação urbana, de recuo, de construção, todos têm que ser respeitados. Nesse processo, todos os projetos terão que ser regularizados de acordo com a legislação vigente. A vantagem desse processo é que ele facilitou para que a gente consiga agilizar essa regularização. Se vocês, principalmente do Lupianes e do loteamento Espuma, a partir dessa regularização, vocês vão adquirir mecanismos que possibilitem, junto ao judiciário, tentar impedir. Nós não estamos dizendo que a partir da regularização vocês estão salvos. Não é isso. Nós estamos dizendo que é passível de regularização, e essa regularização pode ser utilizada como matéria de defesa e de recurso por vocês. Não está especificado em lugar nenhum, nem na lei municipal, nem na lei federal, que existe algum tipo de anistia. Quer dizer, regularizou, a decisão judicial perdeu o efeito. Não é isso. Vai depender de sensibilizar o judiciário com relação hoje nós somos regulares, nós estamos atendendo toda a legislação ambiental, urbana, de parcelamento de solo, etc. Para que vai derrubar? Quer dizer, é matéria de defesa, não é uma certeza. Tá? Com você, Cibele. A gente aproveitou essa lei para organizar, como é uma coisa muito nova, no país inteiro, na verdade, a legislação federal veio para resolver um problema que até em São José não é tão grave. Eu tive nesse curso com pessoas de Atibaia, de Jacareí, que são cidades que têm esse problema muito grave. São assim, centenas de loteamentos irregulares. E com irregulares a gente chama, tem vários tipos de irregularidades que podem acontecer. Pode existir um loteamento que foi aprovado o projeto, foi registrado, mas não terminou de ser implantado, então ele se torna irregular. Pode ter sido registrado, mas não implantado. Ele pode ter sido implantado de uma maneira diferente com que ele foi aprovado, ou ele pode simplesmente não ter tido o projeto aprovado de maneira alguma. Todos esses se enquadram nessa lei. Então, assim, para englobar todos eles, a gente achou interessante colocar na lei, que poderia ser em forma de decreto, mas a gente achou melhor fazer em forma de lei, até pela transparência mesmo, de estar aqui nesse âmbito
da Câmara Municipal. Regulamentar o procedimento de aprovação desses loteamentos. Então, está na lei, deixa eu ver o artigo, como que vai funcionar o procedimento. Está no artigo 13 do projeto de lei, né? Que são a partir do artigo 13, que são as fases dessa aprovação dos projetos de loteamento. Então, só para resumir, para não ficar muito cansativo, o que seria isso? Os legitimados, que pela lei federal podem ser diversas pessoas, inclusive até o próprio Ministério Público pode dar entrada numa regularização, os moradores individuais ou em associações, coisas assim, os loteadores, enfim, muitas pessoas podem dar entrada nesse processo. Então, dá entrada na prefeitura, a comissão que vai ser nomeada vai analisar a questão urbanística, a questão ambiental, social, se for o caso, vai exigir, dependendo do caso, por exemplo, se tiver alguma questão ambiental relacionada ao rio, ou relacionada a alguma área de preservação, vai ter que ser atendido a questão ambiental. Se tiver algum tipo de obra para ser feito, drenagem, iluminação pública, da infraestrutura mínima exigida pela lei federal, tem que ser feita. Feito tudo isso, a gente vai expedir um documento que se chama CRF, que é Certidão de Regularização Fundiária, e com esse documento o legitimado leva até o cartório de registro e é feita a regularização. Juridicamente, me corrija se eu estiver errada, o processo se assemelha a um uso capião. É mais ou menos parecido. É diferente de um parcelamento do solo tradicional, né? Como é uma regularização, a gente tomou o cuidado de primeiro garantir que as obras sejam feitas, as obras de estrutura mínima. É claro que a gente não vai exigir que seja da mesma maneira que um loteamento regular normal. Tem que ser adequado. Por exemplo, largura de via. Às vezes a gente não consegue exigir a mesma largura de via do que exigiria de um loteamento novo. Mas o importante nesse caso é regularizar a questão da propriedade de quem já está lá, de quem está morando. Até por isso, é importante que a gente fale que o prazo é definido pela lei federal, que serão identificados, né, mediante a apresentação da entrada, enfim, o protocolo que vocês vão fazer, os loteamentos que estejam consolidados até dezembro de 2016. Esse prazo foi estabelecido pela lei federal, que é justamente para evitar que se façam novos parcelamentos irregulares. Então, não é para todo mundo que está fazendo e continua fazendo e vai continuar entrando nessa lei. Não é isso. É uma situação que já estava consolidada em 2016, até 2016, e que a gente precisa arrumar de alguma maneira. Então, é importante que se diga isso, que esse prazo não é assim, ad eternum. Todos os irregulares a partir de hoje, por exemplo, não entram nisso, tá? Nessa lei federal. Acho que é isso, resumidamente. Só mais uma coisa. Por gentileza. A prefeitura, através desses procedimentos, ela vai emitir este documento para que os interessados se dirijam ao cartório. As despesas e todos os atos registrais já são previstos diretamente no cartório. A única diferença é que se os senhores forem lá, as senhoras forem lá hoje, não conseguirão obter esse registro. Este procedimento prévio, através da prefeitura, permitirá a emissão de um documento através do qual os senhores poderão emitir o registro, mas esse registro vai ser obtido no cartório com todas as despesas e exigências próprias. Ok? Eu abro a palavra para alguém que esteja interessado, mas um questionamento. Existe a possibilidade, caso amanhã essa lei seja aprovada, o Executivo já fazer a publicação em um outro jornal para adiantar o processo? Provavelmente é o que deve acontecer. Perfeito. Senhores, caso tenha alguma dúvida, senhores vereadores. Rafael Gossian, por favor. Bom dia, senhor presidente, Bom dia. vereadores, público presente, o corpo da Prefeitura Municipal que está aqui. Queria só comentar, primeiro com relação aos prazos, tem uma coisa que me preocupa bastante, que é subestimar o processo legislativo, né? Historicamente, a gente tem um monte de lei em São José que foi mal feita e depois cai na justiça, tem que rever, né? Várias vezes a gente tem leis corrigindo leis aqui, porque no atropelo passou um negócio e depois sempre o maior prejudicado é o munícipe, né? Ou é o servidor público, enfim. Então eu queria só destacar
destacar para algumas pessoas, que eu acho que isso é importante. Essa lei federal, que é a Lei 13.465, ela nasceu de uma medida provisória. Medida provisória 759. Essa medida foi publicada em 22 de dezembro de 2016 e foi para o Congresso Nacional. O Congresso votou essa medida provisória em 11 de junho de 2017. Ou seja, o Congresso Nacional demorou 172 dias para analisar a medida provisória. Só vou abrir um parênteses aqui, que a medida provisória ela tem força de lei. E o Congresso, nesses temas, ele tenta acelerar o mais rápido possível para evitar prejuízo para as pessoas. Porque é uma lei que já está vigorando e depois ela pode cair ou ela pode mudar. Então, o Congresso tenta ser o mais rápido possível. O Congresso Nacional demorou 172 dias para votar essa lei. 11 de julho de 17. De 11 de julho de 17 até a chegada desse projeto de lei na Câmara Municipal, esse projeto foi protocolado no dia 11 de maio de 17. Ou seja, a Prefeitura Municipal, da data que virou lei para a data que ela entregou na Câmara, ela demorou 10 meses. Exatamente 10 meses. E aí a Prefeitura entrou com um pedido de regime de urgência. Então deu entrada no dia 11, deu entrada na sessão no dia 15 para tentar votar no dia 15. Mas é uma lei, no meu entendimento enquanto parlamentar, humanamente impossível de se votar no mesmo dia. Tamanha a complexidade, tamanha a quantidade de possibilidades que ela tem. Então eu acho que é importante destacar isso, porque ela está tramitando aqui nessa casa há menos de 30 dias. Então, assim, às vezes eu fico um pouco... até me sinto um pouco desrespeitado, porque parece que a Câmara está fazendo corpo mole. Não é isso. Não é isso. Todos os outros órgãos demoram 6 meses, a Prefeitura demorou 10 meses e aí quer que a Câmara vote numa noite. Né? Entra às 19h30 para votar às 20 horas. Então acho que é importante colocar isso a par da população, né? Porque assim, a demora não está aqui. A demora está num processo que começou na Presidência da República, foi para o Congresso Nacional e por aí vai. Então acho que isso é importante pontuar. Diante disso, nós temos para mim tem algumas situações que são complexas e para a Prefeitura também, porque nós conversamos agora há pouco. Primeiro, nós estamos totalmente no escuro. Né? A gente não sabe que área será regularizada, aonde estão, né, quantas são e por aí vai. Né? Entendo que também a Prefeitura está no escuro, porque a obrigação de regularizar é do interessado, né, é do beneficiário e não da Prefeitura. Mas tem algumas situações que a gente tentou corrigir ou tentou aprimorar por meio de algumas emendas. Né? Por exemplo, quando existe a compra direta do imóvel da Prefeitura, que acho que não é o caso da maior parte das pessoas, né? Então a gente tentou amarrar isso, porque em alguns locais a gente percebeu que as pessoas compram o terreno da Prefeitura e fazem uma especulação imobiliária e vendem por um preço muito maior. Porque geralmente o terreno da Prefeitura está localizado em lugares estratégicos. Né? Então a gente tentou amarrar isso, né, com uma emenda que trava a venda durante um período e depois onera um pouco algumas coisas. Tá? Outra situação que a gente tentou dar um pouquinho mais de transparência é justamente com relação a essa compra direta. Né? A questão da avaliação, a questão da publicação dos atos, que eu acho que isso é muito importante, a gente já conversou também para deixar isso mais aprimorado. E por fim, que eu queria destacar, é que a gente inseriu nesse documento a Prefeitura tem que passar as diretrizes por escrito para os loteadores e para os beneficiários. Eu acho que isso é muito importante, porque historicamente a gente teve problemas em São José com isso. A aprovação de loteamentos que hoje causam grandes transtornos no município. Nós temos loteamentos do município que não tem galeria pluvial. E foi aprovado, de alguma forma. Eu moro num loteamento que a parte alta, eu moro lá no Margarida, a parte alta do bairro não tem captação de água de chuva. Só tem na parte baixa. E o que acontece? Desce a água detonando todo o asfalto. E aí a Prefeitura tem que sempre entrar com dinheiro para refazer o asfalto e por aí vai. Então nós entendemos que é importante que essa diretriz seja dada de forma clara, por escrito, para que os loteamentos ou os beneficiários cumpram aquilo por escrito. Né? Tivemos problemas recentemente com o Jardim Mercedes, né? Que tinha uma diretriz, aumentou a diretriz, voltou a diretriz e por aí vai. Então,
que fique claro desde o início, publica a diretriz, olha, para regularizar tem que fazer isso, isso e isso, o cara cumpriu os itens que estão sendo solicitados, tá ok. Né? Então, esse é um outro objeto aí que eu gostaria só de notificar a todos, porque não sei se todo mundo teve acesso às emendas que nós propusemos. Mas no mais é isso. Discutimos também a questão do IPTU, que será cobrado, né, que vai ser objeto de mais um pequeno reparo, só para ficar mais claro no texto, né, porque a partir do momento que se regulariza o imóvel, tem a cobrança do IPTU. E nós temos loteamentos que são fora do perímetro urbano. Então vai pagar qual IPTU? Né? Não sei se todo mundo sabe, mas nós temos cobranças diferenciadas nos bairros aqui de São José. Né? O Santa Teresa paga um valor diferente do que é cobrado do Buenos Aires. Então, como essa diretriz não existe, a gente vai tentar, pelo menos, encaminhar isso para um ato de transparência para que o Executivo resolva depois, tão logo se regularize a questão de um determinado loteamento aí. Então, acho que é isso, pelo menos as considerações iniciais que eu tenho a fazer, é isso. E só dizer que a audiência pública, é importante comentar isso também, a audiência pública, doutor Nelson, é uma exigência da Constituição Estadual. Porque no dia que a gente ia votar, o pessoal ficou bravo, não votou, estão enrolando. Não é isso. Tem uma exigência da Constituição do Estado de São Paulo se fazer essa audiência aqui. Então, só para... Obrigado, Cossian. Mais que utilizada a palavra. Veja bem, em uma cidade com a dimensão de São José do Rio Pardo, com um quadro efetivo extremamente reduzido, a Prefeitura tem feito um excelente trabalho, se for ver pelas condições, realmente os servidores que estão lá têm feito um milagre com o que podem. O período de 10 meses que o vereador mencionou foi necessário para estudar e analisar dentro da estrutura administrativa da Prefeitura os melhores caminhos e dentro de uma estrutura jurídica o melhor encaminhamento para a questão. A nossa arquiteta fez um curso, ela trouxe uma bagagem extremamente rica, enriquecedora, que foi necessário ser posta à luz de toda a estrutura, que nós sabemos que é antiga. Então, esse período de 10 meses, a fala do vereador deu a entender que ficou na gaveta e agora veio correndo. Não foi o que aconteceu. O Executivo... Não é isso. Não é isso. É só para deixar claro que, assim, eu entendo esse prazo que a Prefeitura tem, a qualificação, perfeito. Mas eu acho, assim, até chega a ser constrangedor para a gente se a Prefeitura demorou um período de 10 meses para se adequar, para qualificar as pessoas, para estudar os melhores caminhos, que a gente vote isso numa noite. Você entendeu? Então é só isso que eu acho que é importante pontuar, porque senão parece que a gente está postergando o processo aqui. Quando o projeto de lei vem para cá, o nível de exigência a ser verificado é infinitamente menor do que o nível de detalhamento que o engenheiro e arquiteta têm que fazer para elaborar o projeto. Não estamos dizendo que o Executivo fez isso por causa dos moradores do Lupianes. Não é o caso. Só que chegou uma decisão que nos deixa preocupados. São pessoas que investiram ali as suas economias, que construíram, eventualmente, de maneira clandestina. Eu não estou aqui para julgar. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas todo mundo sabe como a questão da moradia, que é defendida pela Constituição, é importante. Então, no que o Hernani nos deixou muito claro, que a gente puder ajudar a qualquer munícipe de São José do Rio Pardo que precise, nós vamos fazê-lo indistintamente. Não é porque é esse, não é porque é aquele. Como aqueles moradores estão nessa circunstância, o pedido veio de urgência, em respeito àquelas pessoas. Não foi desrespeito pela Câmara. Foi uma necessidade que surgiu fora da alçada da Prefeitura, e que a Prefeitura está tomando todas as providências necessárias para dar o respaldo possível para todas aquelas pessoas. E quer franqueza, sequer sabemos quem são. Porque não temos que saber. A lei ela tem que ser feita para todos. O vereador mencionou, não sabemos quem são, não sabemos quantos são. Eu concordo. Mas será que a gente tem que saber quem é antes de fazer a lei? Isso seria correto? A lei é para todos. Não é, é o Márcio. É o Márcio Folquete, né? É o Márcio Folquete, tá, vamos fazer a lei. Não é assim. A lei é feita para todos. Então é irrelevante para quem é. Não faz diferença para a Prefeitura. Queremos que o Lupianes regularize, queremos que a Espuma regularize, queremos que todos regularizem. Então, não procede a alegação que nós teríamos que fazer um levantamento prévio.
Isso, pelo contrário, poderia até influenciar. Né? Nós sabemos que alguns loteadores podem aí ter vínculo com vereadores, alguma coisa. O que está sendo feito é impessoal. Não importa para quem é, vai ser feito. A questão das diretrizes, elas são estabelecidas por loteamento. E elas serão estabelecidas e informadas para os que requererem. A prefeitura não vai sair publicando diretriz. Não funciona assim. Então, aqueles loteamentos que requererem e apresentarem documentos terão diretriz, obviamente, como o vereador mencionou, publicadas claramente. Sim. Sobre a diretriz. Sobre a diretriz. É que houve uma revisão das diretrizes, eu não sei se todos aqui têm ciência, não estão sendo aprovados novos loteamentos na cidade. Foi baixado um decreto por isso, porque justamente o corpo técnico reduzido, a gente precisava revisar tudo o que tinha sido feito. E as diretrizes que foram alteradas para correção. Os senhores sabem, o executivo pode rever seus atos a qualquer momento, sempre que verificar um erro. E as diretrizes foram emitidas de maneira errada, algumas delas de maneira ilegal, não passando por órgãos estaduais, o que é obrigatório. Então, por isso, foram revistas. As diretrizes, quando elas são expedidas mediante uma lei federal, baseadas na lei municipal, em órgãos estaduais, que seja a CETESB ou da EE, dependendo do caso, elas não serão revistas. Tá? Só para dar essa segurança para vocês, não é por publicar ou por não publicar. A prefeitura pode rever os atos sempre que verificar um erro, e foi isso que foi feito, nos casos mencionados. Em outras palavras, somos aqueles que são agentes políticos e os servidores não estão isentos de erro. Mas eu sempre digo, uma coisa é errar, outra coisa é ser errado. Então, detectado o erro, a correção foi feita, não houve dolo. O vereador mencionou duas emendas. Uma delas, proposta pelo vereador Rafael Cossian, fala sobre a necessidade de a prefeitura contratar um avaliador que seria pago pelo loteador ou pela pessoa que requereu. Nós estivemos conversando com o vereador e chegamos à conclusão de eventualmente alterar para que o seguinte: esses valores de avaliação, uma vez definidos por uma comissão da prefeitura, serão publicados. E qualquer um que queira impugnar, que o faça. Por quê? Porque a prefeitura não pode contratar alguém para os senhores pagar. Nós encontraríamos aí um óbice até dentro da lei. Agora, nós vamos dar publicidade a isso, como o vereador demandou, e justamente para que haja transparência, para que não haja nenhum tipo de favorecimento, e quem interesse houver de impugnar qualquer valor, haverá ali um prazo e a pessoa que vai gastar com avaliador, com avaliação. Só um esclarecimento também, isso diz respeito somente ao artigo 16, que é compra direta de terrenos da prefeitura. Isso. Tá? Então é uma área pública da prefeitura municipal que alguém ocupou e tem que comprar da prefeitura. Acho que não é o caso de uma outra questão aqui que o vereador colocou também quando se diz respeito à área pública, ele chamou de travas. Por exemplo, a pessoa que for vender antes de determinado período tem que pagar uma porcentagem para a prefeitura. Isso também encontra um óbice legal pelo seguinte: uma vez outorgado o direito de propriedade, a prefeitura não pode colocar esse tipo de limitação, diferente do que se fosse, por exemplo, um loteamento social ou industrial. Então, isso nós também estamos conversando com o vereador para encontrar algum caminho para atender o reclamo do vereador, que nos pareceu justo, e adequar um meio termo que possibilite isso rapidamente ser resolvido. Mesma coisa do IPTU. Então, nós temos percentuais diferentes por zonas na cidade. Então, esses loteamentos que não estão contemplados deverão ser, pelo Departamento de Engenharia, adequado por simetria a algum semelhante. Então, o valor de IPTU, quando for definido, ele vai ser o quê? Conversando com o vereador, a gente disponibiliza a publicação. Então, ao vendo o próprio interessado ou qualquer terceiro que queira impugnar, poderá fazê-lo. Isso também, como o vereador pleiteou, assegura a transparência e evita qualquer espécie de favorecimento a quem quer que seja. Tem duas emendas do vereador Pedro Jantomassi. Eu anoto e lamento a sua ausência, essa audiência pública, ele que tanto criticou a secretária de saúde por não comparecer, sendo ligado, à área imobiliária. Realmente a gente lamenta a ausência dele.
Isso nos impede de discutir com ele as emendas que ele propôs. Mas nós vamos falar aqui. Ele propôs uma emenda dando ao município 180 dias para apresentar quais loteamentos serão regularizados. Isso é impossível, porque cabe aos loteadores vir até a prefeitura. A prefeitura não vai exercer esse poder de polícia nesses termos. Nós não vamos lá bater na casa dos senhores e falar, olha, tem que ir lá regularizar. Então, esse pedido do vereador, do vereador Pedro Jean Tomás, nós não vamos ter como atender, infelizmente. Então, queríamos discutir a respeito, né, mas ele, infelizmente, não está presente nessa audiência pública que trata de um assunto tão relevante. Aqui também diz que essa relação de loteamentos teria que ser apresentada em uma audiência pública na Câmara Municipal. Então, assim, por um lado, a ideia da lei não é expor nenhum loteador. Eu não preciso trazer aqui e falar, olha, gente, esse loteador aqui está irregular. Eu acho até que isso feriria algumas outras questões de direito. Cabe a cada loteador que tiver interesse que vá até a prefeitura. A prefeitura vai exercer o poder de polícia dela, fiscalizando, tomando decisões, embargando, proibindo novos loteamentos, como determina a lei. Mas diferente do que pretendeu o vereador Pedro Jean Tomás, nós não temos como trazer uma lista de todos que estão irregulares e expor em audiência pública. Nós entendemos que isso não é apropriado. Até porque ele não disse a lista seria só dos loteadores, mas ele fala dos loteamentos. Então, de repente, eu vou trazer nome de pessoas aqui. Eu não vejo razoabilidade desta exposição pedida pelo vereador Pedro ser feita dentro de uma lei que procura regularizar loteamento, né? Então, isso também o Executivo não vê como ser imiscuído na lei. E termino dizendo, o prazo exíguo vem na busca por atender reclamos de moradores de um loteamento que está em vias de ser demolido. A lei, embora pareça, ela não é tão extensa quanto a do Congresso, e eu tenho absoluta certeza, conheço muito bem o presidente da Câmara, conheço relativamente bem alguns dos senhores, e não tenho sombra de variação de dúvida que os senhores são capazes de discutir isso com tempo exíguo. Então não foi a ideia de retirar-lhes a capacidade de discussão, mas pelo contrário, reconhecer em vossas excelências essa capacidade e pedir que tenham a mesma urgência, a mesma deferência com aqueles moradores daquele loteamento que o Executivo está buscando ter. E isso sem nem saber quais são, sequer foi feito o cadastramento. Como o loteamento ele é considerado clandestino, nós não temos documento de ninguém de lá, nós não sabemos quem mora lá. E para nós é relevante, porque a lei deve ser aplicada a todos indistintamente. Então não deve haver nem favorecimento, nem nenhuma espécie de segregação. Então lamentamos a ausência do vereador Pedro Jean Tomás nessa audiência pública, em que poderíamos discutir, muito obrigado, em que poderíamos discutir isso mais abertamente. Mas, infelizmente, ele com certeza teve um bom motivo para não vir, até porque a gente sabe muito bem como ele é zeloso disso, foi com a Márcia, né, a respeito de audiências que ela não pôde vir. Então, certamente tem um bom motivo. Senhor, o seu nome, por gentileza? Tá ligando lá atrás. Tá ligado já. Alô. Viu, eu estou entendendo a preocupação da prefeitura no sentido de regularizar os loteamentos. Eu sou lá do Lupianes, né? É o seguinte, eu queria saber duas dúvidas aí. Uma é a questão dessa ação do Ministério Público, que marcou para o dia 26 para demolir, por exemplo. Eu entro com uma medida cautelar aí de rescisão em cima de um dever de comunicar. Nunca fui citado nesse processo, não tive defesa de processo legal, não tive contraditório, nem sei que existiria isso aí. E a prefeitura sabia porque minha conta de luz vai lá em casa. Entendeu? O cadastro, vocês falaram que não existia aí. A CPFL também, para ele instalar uma rede elétrica lá, ela tem que ter uma certidão de passagem da prefeitura para fazer um projeto para instalar energia elétrica. Mas tudo isso aí não vem ao caso. Eu queria saber o que vai ser feito referente a parar essa demolição. Eu tenho que entrar com o pessoal da associação aqui, com cautelar aí para fazer uma ação rescisória dessa sentença, porque ela está ilegal. Ela não obedeceu os processos legais. Eu não fui citado, eu não tive contraditório, ninguém sabia disso aí, certo? Outra coisa é assim, bom, resolvida essa questão, a regularização, por exemplo,
Eu posso sozinho ir lá, pegar essa diretriz sua, vou no cartório, faço um projeto, vou no cartório, registro, faço como se fosse um uso capião para regular minha terra sozinho, sem o Lupianes, né? Porque as pessoas parecem que nunca veem, nunca sabem onde que está, entendeu? Então é essas dúvidas que eu tenho aí. A sua dúvida é sobre um loteamento específico, uma questão muito específica. Vamos lá. O Ministério Público entrou em 2015 contra a Prefeitura, após uma ação que moveu contra Lupianes e, segundo o Ministério Público, os moradores que foram cientificados desta ação primeira. Veja bem, disse o Ministério Público. Tanto que a época que a ação teve entrada, foi colocado um cartaz muito grande lá, explicando que aquela área estava naquelas condições. Então, a ação que foi contra a Prefeitura somente entrou após o loteador perder. O Lupianes perdeu uma ação antiga. Em 2015, entraram em cima da Prefeitura. Então, aos senhores restaria uma demanda em tese, falando em tese, esperamos que não, mas contra o Lupianes. Tá? Agora, com relação à regularização, o acordo, a decisão transitou em julgado. Então, dentro de um período de 2 anos, essa decisão ela pode ser revista através de uma ação que se chama rescisória. Para essa ação rescisória ser proposta, são condições muito específicas que a lei coloca. O Bela está lá até coçando o queixo. São questões muito específicas que a lei coloca. Essa novidade legislativa, esta possibilidade, somada ao interesse real dos senhores em proceder, justificaria esta demanda. Uma outra questão que o jurídico da Prefeitura, nosso pedido, está elaborando e vai entrar, eu acredito que até o final de semana, é uma rescisória buscando modular os efeitos da sentença. Uma demolição neste porte, ela custa mais de R$1 milhão. Talvez um pouco menos. Não vamos falar aqui dos valores assim abstratamente, sem planilhas, ok? Sem planilhas. Então você não pode impor à Prefeitura um gasto de R$1 milhão, R$1 milhão e tanto, como diz a Lei Complementar 101 de Regularidade Fiscal, sem prévia dotação orçamentária. Nem o tribunal pode determinar isso. Ele pode determinar precatórios, mas naquelas condições que a lei coloca. Então a rescisória buscará dar efeito, modular os efeitos do acórdão para que ele seja adequado ao orçamento. Então, numa hipótese extremamente negativa, nós teríamos aí um período de 2 anos para promover isso, incorporando esses valores no orçamento e fazendo de maneira gradual, não fazendo de estanque, o que também daria aos moradores alguma condição de manejo de defesa. Eu recomendaria, se há uma associação formada, é mais fácil, que procurem o jurídico da Prefeitura para que as ações possam ser conjugadas. Eu acredito que ações conjuntas têm um potencial para resolver essa questão, porque a Constituição garante o direito à moradia como decorrente da dignidade da pessoa humana. Então nós não vamos, a Prefeitura, o doutor Hernani foi muito claro, ajudar o que estiver na mão da Prefeitura para ajudar as pessoas para ter regularização das suas casas. Por favor, Cleonice. Meu nome é Cleonice, eu acho que assim, bom dia ainda, né, a todos. O pessoal que está aqui, pelo menos Lupianes, a maior parte é interessado em estar regularizando isso. E nós já temos uma associação formada. E aqui no artigo 13, quando fala do parágrafo 1º, o interessado ingressará com o pedido do REUB. No caso, nós como associação, vamos poder entrar pedindo para regularizar, ou isso daqui só refere ao loteador? É só, no caso, o Ivo, lá, o Lupianes, que poderia entrar com esse pedido? Ou nós podemos, enquanto associação, entrar como associação ou individual? A questão é que o interesse de vocês está muito claro. Vocês podem, supondo que ninguém o fizesse, e um único morador quisesse fazer, também poderia. Óbvio que associados os senhores têm mais força. Mas os senhores podem, não devem ficar esperando. Obviamente que os senhores terão que tomar medidas, isso haverá gastos para adequação, que os senhores poderão depois demandar o Lupianes. Ou não. Porque vocês têm relação jurídica separada. Uma com ele e uma com o poder público. Nós estamos tratando da relação jurídica que os senhores têm com o poder público. Nós não vamos entrar na relação jurídica que haja entre os senhores e o Lupianes. Ok?
Então, a partir do momento que os senhores se mostrem interessados e cumpram todas as diretrizes que forem impostas, a prefeitura vai... Aí, a partir desse requerimento, nós teríamos assim as diretrizes, Sim. documentação, Exato. o que precisa para estar Isso. regulamentando. Preciso. Tá, obrigada. Mas é uma questão de tempo. Vamos deixar isso bem claro. Nós vamos tentar modular o acordo e suspender o cumprimento da liminar até que a nossa ação seja julgada. Quanto mais rápido a casa se mover nisso, quanto mais rápido os senhores se moverem nesses pedidos, mais rápido e menos ácida será a solução para isso. Então eu recomendo que os senhores procurem, podem me procurar ou diretamente a doutora Vanusa, na prefeitura, para iniciar as tratativas de como manejar isso. Alguém mais? Alguma dúvida? Por gentileza? Acho que a Cibele e o João poderiam... assim, a linha de corte aqui da legislação é 22 de dezembro de 2016, né, tanto na federal quanto na nossa. O que eu queria saber, uma questão mais técnica agora, é se, por exemplo, o processo de georreferenciamento que está sendo desenvolvido, e foi feito no ano passado, né, o registro fotográfico, se eu não me engano. Não sei se eu estou equivocado. A partir desse registro, a gente consegue ter uma linha de corte nesse georreferenciamento, para que futuramente alguém, olha, eu tinha construir e tal. Porque hoje está muito... Eu estava discutindo com o Nelson hoje isso, assim, por ser muito próximo, é muito improvável que alguém construiu nesse meio tempo. Né? Mas talvez daqui 10 anos, 15 anos, alguém, não, mas eu já tinha essa casa desde 21 de dezembro de 16 tal, eu quero regularizar. E aí, se a gente tem condições de futuramente ter isso bem demarcado, então, em especial área que, pública, né? Para mim, que área varia pública muito de caso a caso, né? A gente já se deparou com alguns casos, por exemplo, o do Márcio, o loteamento da Espuma, ele tem registro de alguns terrenos das partes ideais. E esse registro tem uma data. Essa data, para nós, é suficiente para comprovar a anterioridade. O loteamento Maneta está na mesma situação. Então, existem loteamentos que é muito fácil de comprovar a anterioridade. Alguns que estejam mais recentes, como você mencionou, a gente vai ter que estabelecer, até uma das emendas do vereador Pedro era nesse sentido, né, de estabelecer os critérios, e a gente concorda. A gente acha que pode sim fazer um decreto estabelecendo esses critérios de como que a pessoa pode comprovar essa data. Né? A gente apenas transferiu da lei federal para a municipal, para justamente isso que você falou, também é uma preocupação nossa como executivo, de ficar alterando lei toda hora. Então, até por isso que a gente tomou bastante tempo para fazer com muito cuidado essa lei, porque atrapalha o munícipe e atrapalha nós também, que utilizamos a lei para... né, o nosso trabalho é esse, é o executivo da lei, no caso. Aliás, falando disso, eu estava relendo aqui, e percebi que saíram 2 artigos iguais. Então, só para mencionar, o parágrafo 3º do artigo 13 e o artigo 14 são idênticos. Então, ou tira do parágrafo ou tira do artigo, mas está repetindo exatamente o mesmo texto. Acho que é isso, mas a gente concorda, sim, nesse caso dos critérios para estabelecer a anterioridade. O GEL consegue pegar, principalmente área pública. O GEL consegue dar uma pista, porque é difícil estabelecer pelo GEL, por uma imagem aérea, a natureza da ocupação. Se é uma natureza urbana, se é uma natureza rural de chácaras. Então, é difícil só pelo GEL. Pode ajudar, sim, é uma ferramenta importante, fundamental, inclusive. A gente vai começar daqui a pouco as discussões do plano diretor. E o geoprocessamento foi fundamental para iniciar esse processo. Lógico, é uma ferramenta fundamental. Oi. Cleonice? No caso, o nosso loteamento lá, ele não tem nada de registro. Uhum. O contrato, que eu tenho um contrato só, Uhum. que é de 95. Uhum. Ele serve como prova de anterioridade. No caso de vocês, até o processo judicial já ajuda nesse ponto. Porque tá. o processo já é Porque anterior assim, o único a 2016. documento que eu tenho é um contrato de compra de Então, 95, que na época a gente nem sabia que Esse caso não era dos legalizado. critérios, a gente vai ter que estudar com calma, porque, como eu disse, cada caso é um caso. Então, por exemplo, se o de vocês não tem o registro da parte ideal, não vai ser pela matrícula da gleba.
mas vai ter que ser por outros critérios. E, seguindo no que o Márcio falou, como a gente não sabe e, no fundo, não quer saber mesmo quem são os donos ou onde ficam, a gente precisa fazer uma lei genérica, uma lei que abrace a maior parte dos casos possíveis. Então, esse decreto vai ter que ser pensado com bastante calma. Viu? Alô? Não está ligado? Alô? Viu? Caso a caso, as metragens das margens do rio. Por exemplo, o Código Florestal 2001 fala assim que, revogado, né? O Código revogado fala que anteriormente, que é em 1996, que o Luciano Lupianes foi lançado, a metragem era calculada assim, 45 metros por rio teria, você pegava a metade do rio e aquela metragem de 50 metros seria 25 para cima. Uhum. Eu tenho 55 metros do rio, certo? Então, hoje ainda fala que se o rio tivesse 50 metros, e tem 40 lá, a metragem seria 50 metros. Né? Quando vai aumentando para 100 metros, aí já vai pedindo mais. Uhum. Então, lá tem que, se fosse demolir o caso, que não vai ser, que já vi que vocês estão trabalhando bem, seria assim, caso a caso, né? A pessoa fez lá 2 metros do rio. Aí a questão da regularização, a regularização é feita porque as coisas não foram feitas no momento certo. Não estou dizendo que foram vocês compraram de alguém que fez, de alguma maneira fez errado. Como eu citei, ou registrou e fez diferente, ou não registrou, enfim, diversos casos. A regularização, quando é feita, a legislação ela é atendida no momento da regularização. O senhor mencionou o Código Florestal, ele teve diversas alterações recentes. A última importante foi em 2012, Luiz? 2012, e teve outras emendas com relação a isso, a margens de rio e tudo. A gente vai sempre utilizar a legislação atual para fazer a regularização na parte ambiental. Por quê? Porque a gente está sujeito a um órgão superior, que é um órgão estadual, que é a CETESB. E a CETESB não vai abrir mão dessa parte ambiental. Mas a regularização ela é feita a partir da legislação atual. E até por isso a importância dessa lei municipal atual, porque ela abre mão, digamos, da largura de via, do tamanho do lote. Então, dependendo do local, eu não consigo regularizar numa lei normal, porque o lote mínimo para aquela área é maior do que o lote que existe no local. Então, por isso que eu preciso de uma lei desse tipo. Mas é sempre feita com relação à lei atual. Alguém mais? Vereadores? Obrigada. Por favor. Obrigado, Zildão. Eu gostaria de saber que o vereador mencionou que a lei federal demorou 10 meses, a prefeitura demorou 10 meses. Que prazo que vocês precisam para fazer essa votação? Porque a nossa situação continua indefinida. Vai ser essa semana que vai ser a nossa votação, a outra semana. Parece que tem um vencimento dia 26, que é o último recurso, parece, do Lupianes, e a nossa situação continua na mesma. Então, eu gostaria que a Câmara fizesse uma reunião com urgência, como a gente fez aqui hoje, porque é assustador a nossa situação. É isso que eu gostaria de saber. Acredito que o vereador Rafael vai responder para o senhor. Esse projeto de lei está em todas as comissões da Câmara, ou seja, todos os vereadores, de uma forma ou de outra, vai participar da assinatura dos pareceres, sendo favorável ou não. Então, não é nenhum nem outro que está, aspas, empacando. Então, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, todas as comissões, os vereadores que aqui estão presentes ou não, fazem parte de toda a elaboração para que eu, como presidente, possa colocar. Todos eles estão dentro dos prazos legais da Câmara. Nós entendemos a urgência de caso a caso, marcamos a audiência pública, como é de conhecimento do Executivo, por questões legais, que se fosse aprovado esse projeto de lei sem uma audiência pública, qualquer um, que às vezes até por má fé, levaria ao conhecimento do Ministério Público e trazia a lei a tornar inconstitucional. Então, essa parte da tramitação da Câmara é até o bem dos senhores, que se aprova da forma que estava, sem uma audiência, ficaria um pouco mais complicado até para o Executivo retornar a lei a essa Câmara,
por causa do processo legislativo. Aqui nós temos o Dr. Márcio Curvelo Chaves, que poderia até explicar a questão da audiência. Garanto que ele sabe dos prazos legais enquanto a isso. Então, não posso responder eu como presidente pelos vereadores. Recebi uma mensagem do líder que ele está favorável ao projeto, agora eu só não sei se ele já assinou os pareceres, mas é fácil o diálogo. Nós temos outros vereadores aqui, caso queiram se manifestar, porque todos eles estão em comissões. Rafael? Não, eu explicar basicamente isso, e essa lei estava pronta para ser votada no dia... Na outra terça, né? E aí foi feito um levantamento, e com razão, de que necessitava da audiência. Aí a gente parou a tramitação para fazer a audiência, né? Depois desse diálogo aqui, tem algumas alterações que a gente precisa fazer, por exemplo, a exclusão do parágrafo 3º lá do artigo 13, dentre outros. Tudo isso é uma emenda que vai para as comissões darem o parecer para voltar para o plenário. Eu não vejo dificuldade de votar isso amanhã, não vejo mesmo. Mas eu também respeito todas as comissões que de repente quiserem um prazo maior para analisar. Então, assim, eu particularmente não consigo fixar o prazo, mas por mim, pessoalmente, eu não vejo óbice da gente votar isso amanhã. Então, mas, assim, depende de cada comissão e como cada vereador faz a leitura disso aqui. E amanhã, se todas as comissões assinaram, eu tenho como colocar em pauta para votar amanhã, terça-feira. Aí reitero aquela pergunta que eu fiz ao corpo do Executivo, para poder agilizar a publicação para que a lei possa estar valendo. Aí é um caso de discussão do Executivo, eu acho que, mesmo que aumente um pouco os recursos, mas vendo a acessibilidade dos senhores, o Executivo com certeza vai estar pagando essa publicação em um outro diário para poder ganhar tempo. Senhores, algo a acrescentar, encerrar? Posso encerrar? Alguma outra dúvida dos senhores? Tudo tranquilo? Então, estamos encerrando a audiência pública do projeto de lei 101. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.